Olá, alunos! Bem-vindo a mais uma aula do minicurso de FreeCAD. Esse é o curso de Introdução ao FreeCAD e hoje teremos a nossa última aula desse minicurso e vamos falar sobre as bancadas Drawing e Drawimation. Começando pela bancada Drawing, que é essa folhinha branca. Bom, a bancada Drawing ela é uma bancada de desenho que permite que você coloque seu trabalho 3D no papel. Ou seja, você coloca as vistas do seu modelo, né, do seu projeto, em uma janela 2D. E você vai inserir essa janela em um desenho. As ferramentas da bancada Drawing, elas são para criar, configurar e exportar folhas de desenho 2D, contando com a criação de uma folha A0 até a A4. Então é A0, A1, A2, A3, A4. E também vai trabalhar com a criação, né, de vistas ortográficas, entre outras ferramentas que você irá encontrar na apostila desse módulo. E a bancada da Animation, que é um ambiente de trabalho para você colocar as dimensões no seu desenho 2D. A bancada Draw Animation é um ambiente de trabalho para você colocar dimensões do seu desenho 2D. Então, as ferramentas que vão ser utilizadas nessa bancada, ela também tem as mesmas ferramentas da bancada Drawing. A diferença é que ela também vai ter ferramentas de dimensionamento. Então, essa é a finalidade dessa bancada. Então, ela vai contar com as opções da bancada Drawing, permitindo que você faça todo o desenho e também o dimensionamento do seu projeto numa mesma bancada. E ela possui ferramentas específicas que permitem você adicionar dimensões do seu projeto, escrever anotações e adicionar tabelas. Então, agora vamos praticar um pouquinho como funciona as bancadas Drawing e Draw Animation. Esse aqui é um exemplo, né, que eu vou utilizar. É uma das peças que vocês fizeram de atividade no curso. Então, se vocês quiserem ir acompanhando como fazer o desenho dela e colocar as dimensões, vocês podem estar acompanhando junto com essa aula. Primeiro a gente terminou a nossa peça, então onde a gente vai? A gente vai ir no menu de bancadas e a gente vai selecionar a bancada Drawing. Veja que é bem simples de mexer nela. Aqui a gente só vai fazer o seguinte, a gente vai escolher uma das folhas. Aqui tem várias folhas, iguais eu já citei. Tem a 0, a 1, a 2, a 3, a 4. E aí você vai escolher qual que é mais conveniente para o seu projeto. E a gente vai colocar todas as vistas necessárias para a gente fazer essa peça nessa folha. E como a gente vai fazer isso? A gente vai usar essa opção aqui, que é para inserir uma projeção ortográfica de uma peça na folha de desenho ativa. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer a gente tem a nossa peça prontinha, a gente entrou na bancada Drawing e a gente vai selecionar uma folha. Eu vou selecionar a que vem padrão, direto quando você seleciona o ícone. Mas se você selecionar na setinha do lado, vai abrir todas essas opções. Essa padrão aqui é a A3 horizontal, essa folha de desenho. Então veja que ela abriu a folha de desenho à parte da sua peça. Então elas estão juntas. Você pode salvar elas duas juntas no mesmo arquivo, mas elas estão separadas. E o que a gente vai fazer agora? Para a gente passar a nossa peça 3D para o desenho 2D, a gente vai selecionar ela inteira e vamos usar essa opção, essa ferramenta aqui, que é para inserir uma projeção ortográfica de uma peça na folha de desenho ativa. A gente selecionou. O que aconteceu? Abriu essa janelinha. Só que não aconteceu nada nessa tela de diferente. A gente tem que clicar na onde está a nossa folha. Então a gente clicou na janela da nossa folha
veja que ele inseriu uma das vistas da nossa peça. E aqui a gente vai estar arrumando, né, a projeção ortográfica que a gente quer. Então, mostrando aqui, selecionando essa visualização secundária, ele vai projetar para a gente todas as possíveis vistas da nossa peça. Então, aqui eu vou estar selecionando todas, para vocês verem quantas possibilidades tem de a gente estar fazendo o desenho da nossa peça. E agora eu vou mostrar o que acontece aqui em cima, já que a gente inseriu várias vistas. Então, tem o terceiro ângulo de projeção e tem o primeiro ângulo de projeção. Note a diferença que ele mudou já a posição da nossa peça. Então, a gente sempre vai estar ajustando para que a projeção do nosso desenho fique da melhor forma possível para estar aplicando as dimensões depois. Então, se você tem dificuldade de estar escolhendo aqui, eu aconselho você seleciona todos e aí você vai pegar os melhores, o que melhor descreve o seu desenho. Então, por exemplo, aqui, o que a gente vai precisar vai ser desse. Eu acho que esses 4 aqui vão ser suficientes, vamos ver, para o nosso projeto. Um exemplo. E aí a gente vai apagando as vistas que a gente não quer. Então, vou deixar esses 4. E veja que ele já vai ajustando automaticamente na folha de desenho. Eu vou deixar 3 para estar explicando aqui para vocês. Vou deixar esses 3. Aqui a gente vai mudar o eixo de orientação, né, das nossas projeções. Então aqui ele vai estar mudando também aqui a rotação da nossa peça, né? Então, às vezes você desenha ela num plano tipo YZ, aí depois fica mais difícil na hora da projeção ela tá dessa forma. Então aqui você vai poder estar ajustando as imagens da melhor forma possível para você. Então veja que tem diversas formas de você estar colocando o seu projeto. Aqui a gente vai usar o X mais V e Y mais Z. Já aqui embaixo a gente tem um geral, onde a gente selecionando aqui, o FreeCAD ele faz uma escala automática para o nosso desenho. Mas a gente pode estar fazendo isso manualmente, tirando certinho, né, dessa caixinha. A gente pode estar escolhendo a escala do nosso projeto. Veja que 3 já passou da folha. Eu também posso estar escolhendo um número menor, aí fica bem pequeno. Então, ele já faz um cálculo automático pra gente. E aqui também a gente pode estar mudando a posição das peças, ó. Então, trocando aqui, ela pode estar orientando ela no eixo. Você pode estar ajustando isso também. Veja que você pode dar um espaçamento maior entre as peças, caso você não esteja satisfeito com os cálculos que o FreeCAD fez. Certo? E temos essas 2 opções aqui também, que é para mostrar linhas ocultas. Então, ele permite que você enxergue dentro da sua peça e, às vezes, no seu projeto é necessário, por exemplo, igual nessa peça que a gente está utilizando. Veja que esse furo que nós temos aqui, ele não atravessa totalmente nossa peça. Então, é de extrema importância a gente inserir, selecionar essa caixinha para mostrar as linhas ocultas do nosso projeto. E também temos as linhas suaves. Bom, aqui não mostrou nenhuma, porque a gente não tem uma linha suave no nosso projeto.
mas vocês vão ter exemplos de que também podem estar mostrando essas linhas suaves. Vamos mostrar as linhas ocultas porque a gente vai usar isso para o nosso dimensionamento depois. Então, já aplicamos todas as vistas e fizemos todas as projeções. A gente vai selecionar a caixinha OK e, por enquanto, fizemos a primeira parte, que é passar o desenho da nossa peça 3D, fazer o desenho da nossa peça 3D. Agora, selecionando na página, a gente pode estar configurando todas essas informações aqui. Então, ele vai abrir essa caixinha aqui. Eu vou traduzir para vocês. Então, nessa caixinha aqui você vai fazer o quê? Você vai colocar o nome do autor, a data de criação, pode colocar o nome do supervisor, data de verificação, escala, peso, número, folha e legenda, que é o subtítulo. Clicando OK aqui, ó, vocês vão ver melhor o que cada coisinha vai fazer. Então a gente clica nesses 3 pontinhos aqui para editar o texto e aí a gente vai colocando as informações do nosso projeto. Então eu vou colocar aqui o nome do autor, Tabata. Criação, eu vou colocar só o ano de 2020. Supervisor, vamos ver. A USP como supervisora. A data de verificação seria a data que a USP verificou, mas aqui, como é só um exemplo, então vou deixar a escala do nosso desenho tá 2. O peso aqui, nossa peça não tem peso, não vou colocar nada. Número, vou colocar número 1. Onde fica a folha? E aí você vai modificando aqui, vamos colocar um título, peça exemplo, jaula, peça exemplo. Vamos colocar uma legenda, mini curso de FreeCAD. Depois que a gente coloca todas as nossas informações aqui, a gente seleciona a caixinha OK. E aí ele vai atualizar aqui na nossa folha todas as informações que a gente colocou de texto. E agora? A gente já fez a nossa parte aqui no drawing, que é passar para o 2D, colocamos as informações na folha. E agora a gente precisa colocar o dimensionamento da nossa peça para que seja possível quem olhar nosso projeto reproduzir ele. Então a gente vai para a bancada Drawing Dimension. Não provavelmente, mas ela é uma bancada à parte também do FreeCAD. Então o que você vai fazer? O mesmo procedimento. Ir em ferramentas, Adobe Manager, vai procurar aqui em Workbench e aí você vai procurar Drawing Dimension. Ele vai estar aqui, você vai selecionar ele e clicar em instalar, depois de instalar close, e aí tem que fechar o FreeCAD e abrir ele novamente. Mas antes disso, se você fez isso antes de baixar o Drawing Dimension, vem aqui primeiro, guarda o seu projeto, salva ele para depois se abrir e não perder tudo que você fez, certo? Então, vou apertar Ctrl S para salvar meu projeto. Caso o FreeCAD feche, o meu projeto está salvo, então eu não vou ter que começar tudo desde o começo. Vou começar tudo novamente. Então, vamos para a bancada Drawing Dimension. A bancada Drawing Dimension, veja aqui, ó. Eu vou voltar para Drawing. Essas são as ferramentas da bancada Drawing. Vocês podem estar conferindo o que cada uma delas faz na apostila. E a gente vai para a bancada Drawing Dimension. Também tem as mesmas ferramentas da bancada Drawing, mas aqui a gente vai usar para estar fazendo as dimensões. Então, aqui a gente vai estar conseguindo fazer as mesmas funções da outra bancada, só que com esse upgrade aqui, que é colocar as dimensões. E aí fica muito mais fácil você já fazer tudo na bancada Drawing Dimension do que tá indo na bancada Drawing e depois indo para cá. Então, isso é uma facilidade para a gente estar fazendo o desenho do nosso projeto. Então,
como que a gente vai dimensionar a nossa peça? A gente vai usar todas essas restrições aqui. Não são restrições, funcionam como as restrições, só que agora você vai informar os valores que você tinha colocado na sua restrição para estar fazendo a sua peça, certo? Então, vamos usar essa ferramentinha aqui que ela vai adicionar uma linha de dimensão. Como ela funciona? A gente seleciona ela. Veja que o FreeCAD mostra onde você pode estar usando a sua dimensão. Então, se você está meio perdido onde está colocando, ele já te ajuda a ter um norte de onde você vai estar colocando a sua dimensão. Então, como você vai colocar essa dimensão? Você vai olhar para sua peça e você vai ver quais são as dimensões necessárias, você vai pensar quais são as dimensões necessárias para você fazer esse projeto, para quem pegar o seu desenho, saber reproduzir ele certinho. Então, vamos olhar para essa primeira vista aqui. O que é necessário para uma pessoa saber para fazer essa peça? Então, ela tem que saber a dimensão dessa linha aqui. E veja que o FreeCAD ele já calcula certinho qual é o tamanho da dimensão dessa reta. Então, a gente seleciona, a gente move com o mouse para cima e depois seleciona com o botão do lado esquerdo, que ele vai inserir isso na sua folha de desenho. Aí, se você colocou, aperta close e ela fica salva aqui. Caso você tenha colocado uma dimensão errada, você vem aqui nessa setinha onde mostra as demais funções também de dimensionamento e você pode estar excluindo essa cota aqui. Como a gente vai excluir? A gente vai usar essa opção aqui, que vai ser deletar a dimensão. Então a gente seleciona em cima dela, veja que fica vermelhinho em cima da dimensão. Então a gente seleciona em cima, aperta close e aí o FreeCAD exclui a dimensão que você colocou errada ou colocou em excesso. Bom, nós também temos essa seguinte ferramenta aqui, onde a gente vai poder estar colocando a distância entre dois pontos. Então, antes a gente podia selecionar a linha e já puxava. Mas a gente também pode estar selecionando dois pontos para saber a distância entre eles. Então, aqui a gente pode estar calculando a distância entre eles também. Certo? Essa daqui vai colocar a dimensão das nossas circunferências. Então, eu posso estar colocando a dimensão aqui do círculo e posso estar colocando dessa meia circunferência aqui também, que ele vai deixar. Que mais? Deixa eu só excluir aqui para não ficar poluído. Também temos essa dimensão de raio, então você pode estar colocando ou a dimensão da circunferência inteira ou só do raio. Então aqui a gente pode estar colocando do raio e o FreeCAD ele indica aqui. Então veja que aí ele está mostrando raio 8 e se eu tivesse colocado a de circunferência, estava mostrando circunferência 16. Então lembre-se que o raio é metade da circunferência. Certo? Isso é uma opção. É uma opção de vocês para estarem desenhando. Aqui vai colocar essa ferramenta aqui. Ela vai criar uma dimensão angular. Então você vai poder estar indicando o ângulo de dimensão. Veja aqui, ó, que eu fiz. O ângulo dessa dimensão aqui é de 45 graus, certo? Se isso for conveniente para estar projetando para a projeção da nossa peça. O que mais nós temos? Nós temos para criar uma linha de centro. Como a gente vai criar uma linha de centro? A gente vai selecionar aqui a borda, a gente vai mover o mouse para baixo, para cima ou para os lados.
E aí a gente vai estar criando a linha de centro circular. E também a gente também tem essa linha de centro aqui pra gente usar em outros projetos aí. Que também não vai ser conveniente para estar usando aqui nessa nossa peça. É só para mostrar para vocês, certo? Aqui a gente pode estar inserindo um texto também. Então, como a gente vai inserir um texto, veja que ele fica no ponteiro do mouse. E ele funciona com carimbo. Se você clicar, ele vai salvar onde você clicou. Então aí, se você não quiser, você clica aqui e voltar também, que tá tudo certo. Mas o que acontece? Como ele fica salvo, né? Como ele fica no seu ponteiro, você tem que editar aqui antes para ele ir atualizando aqui. Então, por exemplo, se eu quero falar aqui, esse mini curso é muito bom. Ele vai atualizar aqui, ó, falando que esse mini curso é muito bom. E a gente pode estar escolhendo a cor desse texto. A gente seleciona OK para o que a gente quer. E a gente pode estar escolhendo também o tamanho que a gente quer que seja essa letra. Então eu posso estar carimbando aqui algum texto. E depois que você faz isso, é só selecionar Close e ele fica aqui. O que mais a gente pode estar mostrando aqui para vocês? Vamos lá, vou mostrar essa aqui. Você também pode estar puxando setinhas para indicar restrição, ou depois você puxa uma setinha e indica um texto que você queira estar informando. Então, você pode também estar fazendo isso na sua folha de desenho. Tudo depende do que as informações necessárias do seu projeto. Então, não tem como eu te falar um padrão. E aqui você também pode estar inserindo uma tabela. Acho que fiquei rápido demais, vamos lá. Tem a setinha aqui e tem essa tabelinha. Então a gente pode adicionar uma tabela no nosso desenho. A gente seleciona ela e veja que ela também fica no ponteiro do mouse. E aqui a gente vai estar fazendo, né, as mudanças. Então aqui a gente vai mudar o tamanho dela, vamos ver. Por aqui 40. E aí ele vai atualizar. Veja que estendeu a linha do lado esquerdo da nossa tabela. Vamos ver. Então, provavelmente, a de baixo também vai estender a do lado direito. Veja que agora elas estão do mesmo tamanho. E aqui é pra gente estar colocando, né? Ele tá mostrando o exemplo pra gente. Então, number of nouns. Então, significa que para você estar colocando um texto, você vai colocar primeiro esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, certo? Então é assim que você vai estar organizando. Então, deixa eu ver, peça 1. E aí embaixo, daí que eu acho que tem mais em cima, não? Vou colocar peça 2. Aí coloca, sei lá, azul, amarela. É só um exemplo, tá, gente? E aí, veja aqui, ó, ficou peça 1, peça 2, azul, amarelo. Veja que você vai estar fazendo esquerda, direita. E aí, ele vai estar colocando essas informações da seguinte forma. O que mais? Vamos ver. Esse aqui, vamos lá. Esse aqui vai estender, né, a altura da nossa tabelinha. Veja que deixou com mais espaço também. Vou botar o tamanho que estava, 7. E aí você vai fazendo essas modificações. Aqui você vai aumentar, né, o tamanho da borda. Veja que ficou mais grossa a borda. E você também pode estar escolhendo as cores dessa borda da sua tabela. Eu coloquei aqui um roxo. E aí você vai fazendo essas alteraçõezinhas aqui. Você pode estar escolhendo
o tamanho dessa fonte, certo? Então, vamos ver. Quero uma fonte de tamanho 10. Veja que ficou muito grande para o tamanho da minha tabela. Então, a gente tem que colocar as coisas proporcionais. Ó, agora ficou muito pequeno. Para 6. Não, 6 tá perfeito. E a gente pode estar mudando a cor também desse nosso texto. Então, deixa eu ver. Para colocar uma cor diferenciada aqui para mostrar que dá para mudar a cor. Então, deu para mudar a cor. E aí, a mesma coisa como acontecia na opção lá de escrever um texto. Você vai selecionar o botão esquerdo do mouse e aí ele vai carimbar no local onde você quiser da sua folha. Tá? Aí você carimba ele. Certo? Então, essas é um geral, né, do que a bancada de dimensionamento faz. Bom, essa foi a aula de hoje. Aprendemos a passar o nosso projeto 3D para uma folha 2D e colocar as dimensões nele. Então, espero que vocês tenham gostado. É bem facinho de aprender. Também na apostila vão estar todas as informações necessárias das demais ferramentas para vocês estarem explorando. Espero que vocês tenham gostado do curso e obrigada!